Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 2 de outubro de 2021, inicia mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela CELS, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, que fica aqui em Curitiba, Paraná, e os demais estudos dos anos de 1858, 1859, também estudos deste ano de 1860, que já foram realizados, podem ser encontrados em nosso canal do YouTube, que é facilmente encontrado em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso canal do YouTube você também vai encontrar outros estudos, palestras. Então é um canal bem recheado aí de toda a doutrina espírita, essa doutrina aí trazida por nós, por Kardec. No estudo de hoje nós vamos dar continuidade aquelas comunicações espontâneas que iniciamos já há 2 estudos atrás. E eu vou pedir para que o Pereira dê início para nós no tema A Consciência. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou dando continuidade ao nosso estudo de abril de 1860, das comunicações dos estados espontâneos. O título inicial hoje é A Consciência. Cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É que o espírito chama consciência, juiz severo que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento, reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio. Procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrita pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isso, amigo. Deixai rir o cético. Seu sorriso se extinguirá. A sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus. Somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele. A fé e o amor ao semelhante. Tua filha. Texto bacana, né? E vem trazendo a questão do orgulho, né? Acho que orgulho, egoísmo aí as 2 maiores chagas aí da humanidade, né? É que a própria doutrina espírita, os espíritos colocam isso para nós, que a lei divina está gravada na nossa consciência, né? E se a gente analisar, tá mesmo, né? Se a gente deixar, assim, fazer que nem ele fala ali naqueles momentos de solidão, fazer uma reflexão, né? Uma meditação e refletir sobre uma temática, vai estar ali a resposta. É que nós somos muito, vamos dizer assim, imediatista, né? Quer a resposta, ou quer aquela resposta que o Lero falou, através do nosso orgulho, do nosso interesse materiais, né? Às vezes a resposta que está nos surgindo ali, que está as intuições que estão vindo ali, os sentimentos, contradiz as nossas paixões, né? Nosso desejo, né? Aí é que está o perigo que ele fala, né? Esse conflito, né? De ideias, né? E isso que a gente tem conversado, que muitas vezes, depois, no plano espiritual já desencarnado, a pessoa também tem dificuldade em
ouvir a sua própria consciência às vezes, né? Então ela fica muito tempo ainda envolvida no seu orgulho e continua no caminho do mal, porque se ela conseguisse ouvir a consciência, ela estaria praticamente ligada a Deus, né? Ela ia refazer todo o caminho, se arrependia e seguia por um caminho do bem. Mas esse orgulho, né, que forma como se fosse uma coraça, né, em torno da consciência, e ele não tem, não se permite ouvir a própria consciência. E aí a gente sabe que existem entidades que estão há milênios nessa situação, né, e não se voltam para o bem. Então, eu entendo, né, que são essas as principais que serão banidas aqui do nosso planeta nessa fase de transição, porque elas é que impõem, né, toda uma visão no mundo de seres que às vezes são frágeis ainda, né, na questão como ele fala ali, na ignorância, né? Então, ainda não têm o conhecimento suficiente e se deixam levar por ideias dessas pessoas que às vezes teriam capacidade de se voltar para o bem, mas pelo orgulho elas continuam repisando as suas ideias, seus pensamentos, suas ideologias, enfim, e impondo sobre os outros, né? Divulgando, fazendo a cabeça dos outros. E isso é importante a gente analisar, porque no dia a dia nós estamos sujeitos a isso aqui no mundo, né? Então, não é só quando você está na casa espírita, você... Não, o espiritismo serve para o teu dia a dia. Então, você tem que estar alerta e vigilante, não só para o que os espíritos desencarnados te dizem, mas também os encarnados, né? Que vão fazendo a tua cabeça e você vai desviando, né? Como a gente tem comentado, às vezes, no início é um pequeno desvio ali, é uma sutileza, né? A diferença não, mas veja, isso é para o bem de todos, e você vai caindo naquela esparrela e vai entrando no caminho errado, né? Eu acredito que ainda o que mais prejudica todo esse sistema nosso evolutivo é o sistema próprio da nossa formação, da nossa educação, que vem vindo de reencarnações e encarnações materialista, né? Você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor advogado. Mas peraí, o que é ser o melhor advogado? O melhor advogado é aquele que... Eu vou dar um exemplo, que o Leila está comentando agora há pouco sobre direito, né? Ou você tem que ser o melhor médico. Mas o melhor médico de sucesso é aquele que ganha dinheiro, né? Fortunas e fortunas. Não estou dizendo que não tem que ganhar dinheiro, mas a maneira que nós somos criados é muito materialista, somos educados. Sim, ou a questão religiosa mesmo, né? Aquela religião que põe medo, né? Que domina, que as pessoas... Então, aí a consciência começa a pesar. Puxa, mas... E aí, não, mas os prazeres que oferece esse outro lado materialista é muito grande, né? A porta larga das seduções, dos desejos. E aí cai esse conflito mesmo. Por isso que eu acho que talvez esses conflitos, essas perturbações no mundo espiritual, ela tende a favorecer isso, né? Porque o espírito deu uma refletida sobre tudo isso, né? Sobre as experiências que temos no terreno. Alguns, que nem você falou, compreende isso, desperta, né? Melhora, outros ainda fica, puxa, mas é assim mesmo, tem que ser, sei lá, poder, né? Domínio. Isso até um dia, que nem ele fala um dia, isso vai ter que cair, né? Tá gravado ali, falou, opa. E a gente percebe isso nos grupos mediúnicos, né? O espírito, muitas vezes, que vem vindo já há séculos, de repente você vai conversando com ele, colocando algumas questões diferentes, dá a impressão que mas é que caiu na consciência dele e ele despertou para aquilo, né? E aí ele modifica, né? A maneira de pensar, pelo menos inicia um processo de mudança, né? Olha que coisa... É por isso que se fala que nós temos que fazer essas reflexões, essas meditações, essa nossa interiorização, né, nossa mesmo, né? Para compreender tudo isso. Porque você falou a questão da cultura que leva a gente para o materialismo, é um fato mesmo nas escolas, e às vezes até dentro das famílias, né, existe isso, mas é o quê? Porque nós nos afastamos de Deus, né, a verdadeira espiritualidade, né, porque todas as palavras, acaba que a cultura vigente vai, como é que se diz assim, interpretando de uma forma diferente, né? Então, religião agora não se fala mais em religião, porque religião dá a impressão que é aquela coisa bem... E tem mesmo, né? Isso já desde o tempo do Kardec, uma coisa assim muito fanática, né? Então, não se fala mais em religião. Não, então religiosidade.
Não, então espiritualidade. Mas as pessoas deturpam essas outras ideias da mesma forma, né? Essas palavras, né? Então, o importante é a gente... Por isso que aqui, às vezes, a gente troca bastante ideia, parece que a gente repisa mais nas coisas, mas é que é para a gente deixar bem claro mesmo, né? De que o que importa é a ideia, não são as palavras, né? Mas é a ideia que você tem que compreender, né? E tentar não cair nessas armadilhas, né? E realmente a nossa cultura está bem complicada, mas é um teste para nós, né? Justamente estamos chegando no fim de um ciclo e as provas são as mais difíceis, não é assim? Numa faculdade, em qualquer escola, quando chega no final, vai ficando mais difícil. Então, é a fase que a gente tem que estudar muito, né? Trocar muitas ideias e aí a gente chegar na essência mesmo, né? E não se perder nessas bobagens, né, que existe aí, né? Ainda há pouco eu estava lendo essas frases de impacto, eu gosto desses bordões, né, que eu costumo dizer. Estava escrito assim que nós não temos que a cada dia tentar ser melhor que ninguém, mas tentar ser melhor que nós mesmos, né? Que às vezes a disparidade de uma pessoa que está e eu tento fazer o que ela faz só porque eu acho que ela está correta, às vezes está acima do nível que nós conseguimos alcançar, né? E aí que a gente viu já em várias histórias do espiritismo aquelas falhas daqueles espíritos que, né, tentam numa única encarnação, né, tentar completar todos ali os seus defeitos, né? E aí pega uma missão muito grande que ele sucumbe. Então é importante, acho que dia a dia a gente está naquela evolução, né? Tentar ser melhor, olhar, fazer como fazia Santo Agostinho, né? E deitar, refletir como foi o dia, o que eu fiz errado, o que eu não deveria ter feito, como eu deveria ter agido, para que no dia seguinte se torne um pouco melhor. É interessante ver a criação de Deus, né? Porque todo o universo a gente consegue ver ele, né, no nosso próprio corpo, né? Esse tempo atrás eu estava até vendo na revista Espírita uma vez que eu aprendi, passei um vídeo, acho que lá em 1958, que era do tamanho do universo, né? E aí o universo saía do micro, né, até ir bem para o macro e ver só as galáxias. E na medida que o Hubble ia distanciando mais a visão, ele ficava só um borrão. E aquele borrão, ele parece exatamente como quando você pega um corte ali do cérebro, né? Aquelas ligações dos neurônios, você vê aquelas ligações. Então, parece que todo o universo está resumido na gente. E assim como o corpo, né? Quando você está fazendo alguma coisa de errado, o corpo vai lá e te dá um alerta, te coloca de cama, às vezes até te desliga, né? Dá uma desligada, dá uma apagada. Eu acho que assim acontece também quando a gente está com as reencarnações, né? Porque, venho, estou fazendo errado, chega uma hora que vai dizer assim, não, vou ter que te dar uma desligada aí, porque se não te der uma desligada, você não vai acordar. E aí fica naquele ciclo que não consegue evoluir, né? Teu áudio, Pereira. Ou fazer sofrer um pouquinho, né? A questão é isso que eles estão falando. Porque quando você falou assim das pessoas ser melhor, esse que é a questão cultural que vem em algumas famílias. Aí o filho fala, eu tenho que ser melhor que o meu pai. Ou aí vem aquela condição, eu tenho que ser melhor que o meu mestre, o meu professor. Aí tem uns que criam isso. Olha, mas o que é ser melhor que o outro? Será que né? Esquece da parte que nem você falou, eu tenho que ser melhor que eu era ontem, né? Melhor, mas o que é ser melhor? Não é melhor financeiramente, não é melhor. Claro que isso não tem nada de errado, mas é melhor espiritualmente, melhor como pessoa, como espírito, né? Como ser em processo evolutivo. E essa confusão que se cria no sistema materialista, né? O melhor é aquele que mais ganha, aquele que mais tem destaque. O melhor que aparece na mídia. Hoje está muito comum isso, né? Atrai milhões e milhões de seguidores. Pô, isso é melhor. Bom, eu quero ser melhor que ele, mas será que essa própria pessoa mesmo que está lá em cima, se ela fazer essa reflexão, ela vai perceber tão vazia que ela é, muitas vezes, né? Vazia, espiritualmente falando, né? Consciencialmente, cai a ficha. Isso é uma questão muito importante de ser revista, né? O que é ser melhor, né? Quem falou, eu tenho que ser melhor que eu mesmo, mas melhor em que sentido, né? Sônia? Então, A Morada dos Eleitos, pela senhora acho que é Deslian, né? Teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se queres nos escutar, é preciso esquecê-las.
Tentemos conversar do alto, que teu espírito se eleve para essas regiões, morada dos eleitos do Senhor. Vê esses mundos que esperam todos os mortais, cujos lugares estão marcados conforme o mérito que tiverem. Quanta felicidade para aquele que se compraz nas coisas santas, nos grandes ensinamentos dados em nome de Deus. Homens, como sois pequenos comparados aos espíritos desprendidos da matéria, que planam nos espaços ocupados pela glória do Senhor. Felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e translúcido, onde os passos não mais se escutam. A música celeste é o único brilho que chega aos sentidos, tão perfeitos que captam os menores sons, desde que esses se chamem harmonia. Que leveza a de todos os seres amados por Deus! Como percorrem deliciados esses sítios encantados, transformados em asilos. Ali não há mais discórdias, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados. E esse amor que enche seus corações só tem por limite o próprio Deus, que é o fim e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Um amigo. Nossa, que lindo, né? E veio completar, né? Veio completar o que a gente estava falando anteriormente. É verdade. Porque onde que está a morada dos eleitos, né? Tá dentro de nós mesmos, né? Se você vive em paz, é meio como automático. Se você se harmoniza, se você está bem tranquilo espiritualmente, você começa atraindo pessoas, né, para próximo de você nessa mesma harmonia. Então não é porque a gente está procurando externamente, né? Eu quero ir para o nosso lar. Você não é questão, é você que tem que conquistar isso, né? Conquistar essa harmonia, essa paz que ela fala da morada. Interiormente, né? E aí, claro que as almas afins, elas se atrai. encontram, né? Se atraem. Não tem como, é aí que tá, né? Porque independente também se ele já está no estágio desse evolutivo, independente de onde que ele estiver, ele vai estar tranquilo, né? Não é porque ele está no ambiente tumultuado que ele não vai estar em paz, porque ele já conquistou, ele já tem esse já tem esse incluído nele mesmo, né? Que nós falamos antes. É individual, que nós falou, é você que tem que vai se melhorando, então você tem um lugar onde você encontra os seus amigos, mas eu tenho que ir lá num lugar, numa favela, num lugar bem, num presídio. Você vai lá, mas se você for lá, mas você vai estar em paz, você não vai estar naquela mesma sintonia de lá, porque você já adquiriu essa paz, né? Conquistou, né? Interessante isso. É aquela frase bíblica, né? Diz-me com que andas, eu te direi quem és, né? A gente vai atraindo, né? Como diz o Pereira, vamos fazendo a mudança interior e atraindo espíritos que vão nos ajudar a dar... E vamos trazer bem para a parte material aqui, né? Até aqui, ó. Então, ó, nós aqui nesse grupo, lógico que nós não somos perfeitos, mas cada um tem um pouquinho de conhecimento aqui, compartilhado aqui, a gente sai daqui sempre com um ensinamento a mais, com uma concepção a mais. Discordamos às vezes? Discordamos também, mas todos nós somos em prol do bem, assim como nós estávamos falando ali na leitura anterior, né? O bem é bem, não existe ser melhor, não existe a parte negativa. O problema é que a conotação que nós damos para aquilo, como o Pereira falou, eu tenho que ter mais seguidores que o outro lá tal. Tá, mas se você quer ter mais seguidores, mas aquilo que você está impulsionando ali, aquilo que você está passando é uma coisa boa, que bom que você tenha milhões de seguidores. Agora, você ter seguidor para fazer uma coisa, né, totalmente fútil, não tem lógica, né? E aí, eu penso sempre assim, para ver para onde uma pessoa está indo, se está certo, é só ver o companheirismo ali da pessoa, com quem que ela está em volta, né? Porque se é uma pessoa que gosta só de festa, só de bebedeira, só de um monte de coisa, já não ia dar muito certo do meu lado. Primeiro que eu sou bem caseiro, eu e a minha esposa, né? Então já não ia dar muito certo. E aí você vê que essas pessoas normalmente não se aproximam da gente. Por quê? Porque a vibração encarnado já é diferente. Quanto mais a vibração, né, espiritual, imagina, né? Nunca um espírito ia conseguir
um espírito que não gosta de estudar ia ficar aqui com a gente estudando, né? Então, dá para partir desde a parte material até para a parte bem espiritual, que é tudo mesmo, né? Influências, né? Mas que tipo de influência você está passando, né? É o que nem você falou, né? Se for uma coisa boa, positiva, ótimo, né? Você está equilibrado, você conseguir seguindo. Então, aí tá perfeito, você está utilizando. Agora, se você está utilizando isso para manipular pessoas, está seguindo pessoas, como você falou, para que a maioria que acontece isso, para seduções aí, para questões materialistas totalmente, putz. E aí quando ela vem que ela fazer uma reflexão de tudo isso, fala, puxa vida, será que eu estou fazendo correto? Será que isso me dá prazer? Não sei. Pode ser que aparentemente sim, né? Que é o status, mas e na consciência, né? Um dia ou outro ela vai pesar essa consciência. Porque nem o texto disse isso, que está gravado na consciência, né? Sim, e são essas coisas que, vamos dizer assim, vinculam, né, o espírito à matéria. Se depois ele larga esse corpo, vai para o plano espiritual, ele não vai se adaptar lá, ele vai sentir falta das questões materiais e vai ter que ficar por aqui, né, junto dos encarnados, né? Muitas vezes obsediando, sugando, enfim, né? E quem que ele vai encontrar lá, né? Quem que vai atrair lá no mundo espiritual junto dele? Né? Outros assim, Do mesmo nível, né? É lógico. lógico. Não tem como. Não tem azar ou sorte nessa história, né? Trazendo um pouco para a parte científica, que eu gosto bastante de fazer esses links. Interessante a parte que ele diz assim, ó, felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo, translúcido, onde as pessoas não mais se escutam, né? Porque a gente sabe que o espírito é pensamento, né? E que os nossos órgãos, eles, na realidade, eles têm que traduzir aquilo que é de vibração, porque a voz, como nós escutamos, ela é simplesmente vibração. É o ouvido que ele faz a tradução e manda os impulsos elétricos para o cérebro, né, dar essa interpretação. Por isso que existe o telefone, né? Pensando dessa forma, a gente consegue entender, mas como que pode a voz sair lá do outro lado do telefone? Não é que ela sai, é que são pulsos que a máquina consegue também interpretar. E isso é interessante, né? À medida que a gente vai, né, se despojando das coisas materiais, nós próprios, corpo material, também vai se despojando, né? Você vai virando só espírito, vai virando cada vez mais etéreo, e aí sim, né, para poder habitar um mundo que não tenha mais essa necessidade de matéria. Exatamente, até o ponto que fica o espírito puro, não precisa mais reencarnar, né? Ele fica só como espírito puro, né? Então, vou ler aqui uma segunda parte. Então, ele continua naquela parte de morada ali dos eleitos, e é pelo mesmo Espírito. Teu esquecimento me afligia. Não me deixeis mais por tanto tempo sem me chamares. Sinto-me disposto a conversar contigo e a te dar conselhos. Guarda-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer-te. Interessante essa frase, ó. Guarda-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer. Talvez eles te arrastem por mau caminho. É muito interessante que ele vai se completando, né, os textos. Antes de tudo, seja prudente, a fim de que Deus não tire a missão que te encarregou de realizar, a saber, ajudar, olha, já tem os detalhes, ó, ajudar a levar ao conhecimento dos homens a revelação da existência dos espíritos ao redor deles. Nem todos se acham em condições de apreciar e compreender o elevado alcance das coisas, cujo conhecimento Deus ainda não permite, senão aos eleitos. Dia virá em que essa ciência, né, não chamou o espiritismo de religião, dias virá que essa ciência, cheia de consolação e de grandeza, será compartilhada compartilhada, não imposta, né? Compartilhada pela humanidade inteira, na qual não mais se encontrará um incrédulo. Os homens, então, só poderão compreender uma verdade tão palpável que não será posta em dúvida por um só instante pelo mais simples dos mortais. Digo-te, em verdade, que não passará meio século antes que os olhos e ouvidos
de todos sejam abertos a esta grande verdade. Os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos, conforme seu mérito aos olhos de Deus. A verdadeira vida está na morte, sendo necessário que o homem seja resgatado várias vezes antes de obter a vida eterna, a que todos deverão chegar, através de um número maior ou menor de séculos de sofrimentos, conforme tenham sido mais ou menos fiéis à voz do Senhor. Um amigo. Interessante, né? Não, perfeito, né? A parte que ele comenta aqui vou voltar aqui, da revelação, né? Olha que interessante que ele diz aqui, ó, que a gente não pode ficar escutando todos os espíritos que poderiam dizer-te e talvez te arraste por um mau caminho, que é o que a gente estava falando ali das vibrações, das companhias que podem nos tirar do caminho. E aí ele diz o seguinte aqui, ó, para que Deus não tire de ti a missão que te encarregou de realizar, que é ajudar, que é o que a gente sempre tenta fazer, né? Levar o conhecimento dos homens à revelação da existência dos espíritos ao redor deles. E essa é uma coisa, só para antes de passar para ele, essa é uma coisa bem interessante, que às vezes, quando a gente está conversando com os amigos que não são da doutrina, né? E aí eles... porque nas outras religiões, muitas coisas ficam vagas, né? De explicação. E aí não temos todas as explicações, mas temos bastantes, né? E aí, esse tempo atrás, eu dando uma explicação, deixa eu lembrar que tema que era, acho que era a questão de Jesus Cristo, né? Falei, Jesus, ele não é o espírito mais evoluído do mundo, do universo, né? Jesus, ele é o nosso legislador do orbe terrestre, mas existem vários Jesuses na evolução dele, mais que ele, com missões talvez parecidas ou diferentes para diversos outros orbes e tal. E aí dei uma explicação para a pessoa, daí a pessoa ficou me acompanhando, né? Eu falei, eu sei que assim de primeiro momento parece louco o que eu estou falando, mas analisa comigo e vê se não tem mais lógica do que qualquer outra explicação dizendo que Jesus é o Filho único de Deus e tal, tal. Eu falei, tem mais lógica a nossa. E é interessante, acho que é isso que a gente tem que levar, esse afloramento do pensamento para que a pessoa saia daquele casulo e comece a pensar mais amplo, né? Então, ali, inclusive, naquele texto lá que você estava mostrando mesmo lá, ele fala, nem todos estão em condições de compreender esses ensinamentos. Isso também é importante que você falou com o teu amigo, porque muitas vezes eu já tive isso comigo, na forma de fazer essas reflexões. Para mim, as coisas estavam muito claras, eu compreendia perfeitamente, aí eu não entendia porque aquela pessoa não compreendia dessa maneira. Né? Olha, vendo isso aí, eu lembrei dessa história, eu falei, poxa, eu compreendo, mas ela não compreende. Aí é que cabe a nossa humildade, que nem você falou, de arrumar maneiras de exemplificar isso que alcance. É a mesma coisa da gente já estar, por exemplo, nós estudamos revista Espírita, estudamos Espiritismo, conhecemos mais coisas, um pouquinho, não conhecemos muito, mas conhecemos um pouquinho a mais do que muitas pessoas que nunca teve esse contato. Aí a gente tenta embutir na cabeça dela esses conceitos, da maneira que nós colocamos. A pessoa não vai compreender. Aí você usou um método que eu também gosto muito disso. Você trouxe para o cotidiano dela o conhecimento, da maneira mais simples, mais objetiva, mais direta, exemplificando, aí a pessoa se desperta, até que ela consiga, vamos dizer assim, despertar o interesse para ela de estudar isso, de colocar. Só que muitas vezes nós se equivocamos, né? Queremos fazer palestras sofisticadas, modernas, usando palavras difíceis, aí aquelas pessoas ouvem aquilo lá, nem todo mundo está nesse nível de compreender. Nem todo mundo estuda a revista espírita, ou não estuda filosofia, não estuda religião, não está espiritualmente falando. Então, é como criança, né? Para criança, você tem que usar simbologia, usar palavras mais simples, maneira mais simples. Vamos comparar os espíritos menos evoluídos que nós com esses irmãos. Muitos deles, uns estão no primário ainda, outros já estão no segundo grau, e outros já estão na faculdade. Aí você tem que aprender a usar cada um, ou vamos dizer assim, a maneira, a palavra de alcançar. Como que eu acredito que a maioria hoje está nessa fase ainda de primário, aí, vamos dizer assim, então nós temos que aprender a utilizar, nós como espírito, temos que aprender a utilizar isso, que nem você deu essa exemplificação aí, que eu achei perfeito. E o apóstolo Paulo já dizia, né, para aqueles que eram iniciados dele, né, os alunos dele ali, vocês já não estão mais em idade de tomar leitinho, né? Tem que já ter uma comida mais substanciosa. É a mesma coisa, né?
não somos mais senso comum, né? Não temos que acreditar só porque alguém falou, alguém famoso disse, e a gente acreditar que é aquilo. E outra coisa que eu achei interessante que o espírito, esse espírito amigo falou, ele falou o seguinte: digo-te em verdade que não passará meio século antes que os olhos e ouvidos de todos sejam abertos a esta grande verdade. Então, 1860 que seja, 50 anos, 1910, por aí. Então, você veja que, na verdade, foi a época que começou a vir a Guerra Mundial, né? Logo depois veio a Guerra Mundial. O mundo já estava sofrendo influências, né? E tudo depende do livre-arbítrio, né? Então, as pessoas acabaram se voltando para outras coisas que não a religião, provavelmente, né? Não o caminho correto, e aí, pelo livre-arbítrio, atrasou esse tempo. Depois vieram as guerras, depois das guerras veio mais materialismo, porque aí houve desenvolvimento da indústria, mais ainda do que já estava, né, naquele tempo do Kardec, novidades que até foram aprimoradas por causa da guerra, né, então se volta-se muito para a questão material, e aí desviou completamente. Eu sempre penso nesse aspecto, Lelo, assim, né, e a gente lê o Kardec, Kardec também diz, né, no século XX já vai estar todo mundo já compreendendo as questões morais, já vamos estar numa nova fase, e a gente vê que nós, como humanidade, somos muito ainda, assim, sei lá, birrentos, teimosos, e muitos se deixam levar, como aquilo que a gente falou também, né? Por essas mentes que querem impor, assim, uma série de coisas. E agora nós estamos passando pelo final, que eu penso assim, que nem o Chico trouxe algumas coisas, o livre-arbítrio, né, que a gente pode ou passar por uma fase melhor, ou ouvir mais guerras, etc e tal, né? Eu penso que isso a cada momento você está fazendo essa escolha, né? A cada momento que você faz uma opção, e você como indivíduo e a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, né? Vão fazendo opções pela sensualidade, pelos prazeres fáceis, pelas mordomias, né? E aí a coisa vai degringolando. Então, uma coisa que poderia ir em 50 anos, 100 anos no máximo, já ter resolvido, já estarmos num mundo melhor, né? Já temos passado para um mundo de regeneração, ainda estamos esticando ao máximo essa fase de transição. Pelo menos é o que eu entendo, né? Eu acho que aí você, nesse ponto também, eu concordo com você. Eu também já fiz algumas reflexões sobre isso, que a única coisa que a gente pensa assim, que o Kardec, não sei se o termo se enganou, ou ele... essas previsões, né, que ele falava, que ele falou isso aí algumas vezes, falou, e o Espírito falou agora, inclusive outros Espíritos falaram em outras comunicações, né, que não passará tanto tempo, tal, que ele falou lá do próximo século e tal, e isso a gente não percebeu, né? Eu não sei, porque nós não compreendemos exatamente o que ele quis dizer com isso. Sim, mas veja, Pereira, que até Jesus disse, lá na Bíblia está dito, o dia, ele sabia o que ia acontecendo, mas o dia, os apóstolos perguntam quando isso vai acontecer. Ele falou, nem eu sei, só Deus sabe. Por quê? Porque aí entra o livre-arbítrio. Sim, não existe favorecimento, né? Então, agora eu quero e vai. É uma conquista coletiva, né? Todo mundo. Sim, e veja, o Kardec, a previsão, entre aspas, que ele fez, foi baseado na evolução que estava tendo naquela fase. Então, se multiplicou terrivelmente as ideias espíritas naquela época, né? E esse espírito, que não devia ser um espírito tão elevado, também compreendeu dessa forma e viu, não, então, seguindo por essa, como se fosse uma linha, né? Você está subindo, então a projeção é você chegar lá em tanto tempo, é só botar no gráfico e você vê por dedução, então você vai chegar lá. Só que aí teve os percalços no caminho, que eu imagino que tem a ver com essas mentes que fazem até a propósito mesmo, né? Provocam guerras e uma série de coisas que faz com que se modifique o caminho. Aí pegamos um atalho e vamos até chegar de novo naquele caminho reto. Que também nós também sempre pensamos assim no mundo terreno, na Terra, né? Só que como espírito, a própria doutrina espírita nos ensina que aqueles espíritos que já evoluíram, que chegaram no patamar, eles vão para mundos melhores,
automaticamente. Não, mas Eu digo assim, aí, só que não não, fica mas aí, não, aí é diferente, aí é não, eu evolução digo assim, individual. sim, Sempre pode haver evolução individual no é, caminho reto, isso sempre. Mas mas a gente está falando aqui em termos de humanidade do não, planeta, sim, né? mas eu estou falando assim, mas o que, na minha opinião, talvez possa acontecer é que quando chega a um certo patamar, a própria espiritualidade, vamos dizer assim, permite que alguns espíritos que passaram por um terreno que estava aqui no início, que volte para a Terra para completar, vamos dizer assim, ter o direito, a oportunidade também de ver a evolução no mundo terreno da Terra, né? Porque muitos espíritos, às vezes, que já foram, é como ver espíritos de outro órgão banidos para a Terra, depois eles voltaram, né, que nós falamos lá, muitos espíritos que podem ter sido oriundos da Terra, que foram para outro órgão, passando por dificuldades, mundos mais difíceis, possa retornar também aqui para, vamos dizer assim. Mas isso sempre acontece, isso são questões individuais, mas o que importa é a grande massa da humanidade, né? Então, a grande massa é que, na verdade, eu entendo assim, se deixa levar por algumas mentes intelectualizadas que sabem o que estão fazendo e elas têm o propósito de atrasar esse período, porque elas sabem que vão ser banidas do orbe, elas vão para mundos primitivos, então lá elas vão continuar mandando, mas é diferente você mandar no mundo no nível nosso aqui ou mandar no mundo primitivo lá da caverna, né? Claro que elas querem continuar quanto mais tempo aqui, para elas é melhor, né? Então eu penso que é a influência dessas entidades muito intelectualizadas e que nós permitimos que elas nos influenciem em nós, porque se a gente fosse firme nessa ideia, estudasse, dissesse, não é isso que nós queremos, e a gente seguiu outro caminho, mas não, nós fomos frágeis, né? E nos deixamos levar muitas vezes. E aí, não, mas então, para que eu vou fazer isso? Eu vou por aqui, que é um caminho mais fácil. É o que a gente faz, e a gente vai mesmo, você larga essas questões espiritualizadas e vai para o material, não, eu vou tal, até a educação que você faz para o teu filho, visando assim, não, você tem que se preparar para um dia você ser né, poder ter a tua casa, comprar teu carro, é isso que você põe na cabeça do teu filho, você não diz, você tem que ser uma pessoa melhor, só, acabou, não importa o que você seja, né? Seja numa profissão ou noutra, você tem que ser uma boa pessoa e a essência é você fazer uma coisa boa para os outros e para você mesmo. Mas não, as pessoas podem ver famílias que são espíritas, religiosas e tal, mas na hora de educar os filhos, elas educam dessa forma. Porque, como é, senão meu filho também vai perder a competição para os outros. Cria-se como se fosse uma competição mesmo, material. E aí vamos voltar no texto lá que diz também que tira-se, né, aquela missão que aquele espírito tinha, né? Quer dizer, tolhido dele, por quê? Porque você não está exercendo bem, para que você vai vir com o dom da palavra, com o dom para que você vai deixar você esse conhecimento? Né? E aí a responsabilidade, que a gente tem comentado esse em outros estudos, de nós que compreendemos um pouquinho mais, né? Porque não muito, dessa verdade, vamos dizer, o movimento espírita como um todo, deveria se conscientizar dessa importância, né? Como o Lero falou, de cada encontro com a pessoa, seja de que nível que for, você pregar um pouquinho essa. Não fazer proselitismo, não é essa a ideia, mas pregar um pouquinho dessa. Vamos dizer, espiritualização, né? É nossa responsabilidade. Sim, porque até como o Lelo diz, não deixa de ser uma ciência também, né? Porque são fatos, né? Só que você mostra o outro lado, né? E não é o material. Mas essa questão a gente tratou bastante da parte espiritual, né? Da parte, mas lógico, o Pereira já vai me corrigir, mas nós somos espíritos, né? Mas antes que ele me corrija, já vou falando, né? Mas isso a gente vê aí nas próprias nações, né? Várias nações, eles pregam ainda não querendo utilizar a palavra que se utiliza, mas, tipo, não deixando o povo evoluir intelectualmente para que se mantenham no poder, né? Mas isso é o que mais se vê em vários países, né? E eu acho que muito mais do que antigamente. No tempo que havia reis, por exemplo, eu acho que não havia esse tipo de imposição. Agora, na época atual, está havendo muito mais. Né? Porque naquele tempo, queria estudar, podia estudar, tinha lá os monastérios de estudar, tinha algumas universidades também, algumas épocas tal.
não havia competição com o poder, porque, por exemplo, o rei sabia que o filho dele ia ser rei, ninguém competia, não havia essa imposição assim, né? De vamos impedir que aquele venha concorrer comigo, porque não havia esse tipo de concorrência. E depois que acabou essa questão de rei e tudo, aí é pelo poder mesmo, né? É pelo dinheiro, pela influência, e aí cada vez mais isso foi crescendo, né? E ele bate bem certinho com a questão desses espíritos que estão atrapalhando a evolução terrestre, né? Por quê? Porque da mesma forma, com quem das pessoas que estão no poder hoje, vamos falar aí do poder político, né? Que elas não querem largar lá o seu poder. Por quê? Porque eles sabem que se as pessoas evoluírem intelectualmente, evoluírem na questão de conhecimento, e eles saírem do poder, eles não voltam mais, porque as pessoas não vão querer mais escolherem eles, porque o poder está na mão do povo. Então, eles tentam, de todas as formas, deturpar, moldar o pensamento, e às vezes plantando lá na sementinha, lá no comecinho da criança, para que ela não aprenda aquele tipo de coisa, porque quando você tornar um adulto com poder de escolha, não tenha condições de analisar, né? Assim acontece com os espíritos também, né? Que vêm, que nem no caso ali que você trouxe, promoveram guerras, porque nós já estudamos isso lá no Espiritismo, lá nos estudos anteriores, né, Pereira? Dos espíritos que vieram e promoveram as guerras, né? Então, tudo isso são aqui, é exatamente isso a analogia, né? É por quê? Porque quanto mais eu conseguir manter assim, mais eu fico no poder. Se eles tiverem mais conhecimento ou mais evolução moral e tal, eu saio do poder e já era. Pois é, você vê agora, por exemplo, uma coisa bem atual, assim, né? A internet difundiu o conhecimento, né? Então as pessoas começaram a ter até essas questões. É muito mais fácil achar uma casa espírita, já vai fazendo o estudo online e tal, né? O que agora os poderosos estão querendo fazer? Censurar a internet, porque o povo está conhecendo tudo, porque aí começa, né? Veja, eu descobri isso, já passo para o outro. Então aquele que se dizia maravilhoso não é tão maravilhoso assim, porque veja, ele está fazendo isso e aquilo, quer dizer, vai desarmando as estratégias deles e eles não admitem isso, né? É o que acontece com os ditos países fechados, né? Porque eles estão fechados a primeira coisa que eles bloqueiam lá, o acesso às redes mundial de internet. Que é o acesso à informação. Então, por quê? Se eles confiam tanto, porque se eles sabem que as pessoas começarem a abrir um sistema de internet do Google aí, de internet aí, hoje você fala com qualquer coisa do lugar do mundo, né? Então eles não querem que entre outras ideias que começam a tirar, que nem o Lero falou, tirar a força deles, porque daí começa a questionar, né? Mas isso até agora em países ditos... Certo, né? Sim. Ditos abertos está acontecendo. Mas isso aí também, quem que vai ditar a questão do fake news aí? Quem que vai ditar? Quem que vai botar a regra? Quem vai dizer que é verdade? Onde está a verdade? É a verdade de quem está impondo. E aí acabou, né? Porque daí eles falam assim da questão médica mesmo, eles colocam alguns conceitos médicos, aí um defende aquele médico lá, mas se tem uma grande maioria também que está defendendo do outro lado, por que eu vou acreditar só nesse e não vou ouvir o outro? Mas aí é que tá. Por isso que o controle é o controle da informação. Aí censura, diz que aquilo é errado, fake news, e aí as pessoas são obrigadas a aceitar aquilo como verdade. Você veja que risco, né? Quanto mais tecnologia, por isso que eu comparei assim, na época dos reis, por exemplo, né? A gente, veja, absolutismo, mas eles jamais imaginaram poder controlar o indivíduo, não tinha como. Porque, né, o que eles conversavam entre eles lá, o rei não ficava nem sabendo. Agora, sabe-se tudo, né? As conversas e tal. Então, e a forma de controlar é imensa. Porque naquela época, para a pessoa ver uma notícia de fora, tinha que ser com aqueles viajantes que viajavam meses, anos, sim, depois voltava e trazia. Até chegar no rei, também... Então, chegar para um grupo específico de pessoas e não ia para... Agora não, agora então, e essa forma de poder controlar, você desliga um botão, acabou, ninguém mais tem informação, e aí? Só que daí esbarra já também no problema, né? Que existe muita informação e as pessoas não estão acostumadas a peneirar, ver o que é bom, o que é ruim, o que não é e tal, né? E aí sai pregando verdade. Mas, claro, não estava acostumado porque também só tinha o quê? Existia, oficial era aquele tipo de mídia. Só vinha aquilo que vinha naquele jeito, era verdade. Agora já não, abriu-se um leque. Então as pessoas têm
vai ter que ter um tempo para elas poderem se adaptar e poderem passar pelo crivo da razão. Você só vai evoluir quando você tem desafios, porque se você só tem um tipo de informação, você não tem escolha, você vai acreditar naquilo. A hora que aparecem múltiplas informações, você é obrigado a pesar, bom, o que é verdade afinal? Aí você vai desenvolver as suas capacidades, né? Por isso que eu achava, assim, a internet fantástica, né? Porque realmente aí você é obrigado, né, a ir buscar onde está a verdade. Você tem que estudar mais, se informar mais, e isso é ótimo, né, para o desenvolvimento de todo mundo, da humanidade inteira. Agora, se você faz como a gente comentou, não, aquilo lá não é verdade, eu que vou decidir o que é verdade, acabou-se. Né? Aproveita e continua o texto para nós. O Espírito e o Julgamento, pela senhora Nets. A liberdade do homem é toda individual. Nasceu livre, mas essa liberdade muitas vezes é a sua desgraça. Liberdade moral, liberdade física, tudo ele reuniu, mas com frequência lhe falta o discernimento. É isso que o Lelo levantou, né? Aquilo que chamais de bom senso. Se um homem tiver muito espírito e lhe faltar essa última qualidade, é absolutamente como se nada tivesse. Pois o que faria de seu espírito, se não pudesse governá-lo, se não tivesse a inteligência necessária para saber se conduzir, se acreditasse marchar no bom caminho quando está no lodaçal, se pensasse ter sempre razão quando muitas vezes está errado. O discernimento pode tomar o lugar do espírito, mas este jamais substituirá aquele. É uma qualidade necessária e, quando não a temos, precisamos envidar todos os esforços para adquiri-la. O espírito familiar. Que é isso, né? É o discernimento, mas isso é pelo esforço, né? Por isso que eu digo que é o desafio, né? Se você não tem nem oportunidade de fazer escolhas, você não vai crescer. Então, vou ler mais esse aqui, que já vai dar nosso tempo. Mas é muito interessante, apesar de serem comunicações espontâneas, a continuidade uma da outra, né? Uma vai se encaixando na outra, com certeza. Kardec também, da forma que ele adorava, né, de fazer essas organizações, ele já organizou assim de forma que uma completasse a outra, mas é interessante que são comunicações, não foi pedido para vir isso, né? Ele veio de bom grado e o quanto que é atual todos esses ensinamentos, né? Então, agora ele vai falar do incrédulo, olha que interessante, né? Veio trazendo, né, a questão de que precisa de conhecimento, de que todo mundo vai ter o conhecimento, que precisa de discernimento, e, pelo jeito, agora vai falar daquele que não crê mesmo baseado em tudo, né? E acontece muito nisso, né? Às vezes a gente vai discutir algum assunto com alguém e a gente apresenta, eu só gosto muito de sistematizar e trazer informações, dados, números, outras pessoas falando, outro palestrante, e a pessoa só fica aquele círculo. Não, mas não pode porque não sei o que tem. Tá, mas então me prova, me diz ao contrário, porque eu não estou aqui pregando a minha verdade. Vai que eu estou errado, né? E você consegue me convencer. Mas a pessoa não tem, né? Nenhum argumento, ela simplesmente é incrédula. Não acredito. Né? Não acredito que possa ser. Então vamos lá, pela senhora L. Vossa doutrina é bela e santa. Sua primeira baliza está plantada, e solidamente plantada. Agora não tendes senão que marchar. O caminho que vos é aberto é grande e majestoso. Bem-aventurado o que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isto, não deve abraçar a doutrina friamente. É necessário ter ardor, e este ardor será dobrado, porquanto Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos os que trouxerdes serão outras tantas ovelhas entradas no redil. Pobres ovelhas, meio tresmalhadas. Crede, o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um cantinho no coração que gostaria de ocultar a si mesmo.
Pois bem, é esse cantinho que ele leva procurar e encontrar. É esse lado vulnerável que deve atacar. É uma pequena brecha, deixada aberta, intencionalmente por Deus, para facilitar à criatura o meio de retornar ao seu seio. São Bento. Interessante que aí veio bem naquele que eu estava comentando antes, né? Que nós, espíritas, temos que ter esta percepção vamos dizer assim, de ser mais humilde e perceber exatamente aquilo que ele falou. Aonde que está a brecha que nós podemos chegar, né? Pegar ali a pontinha, né? Quando a gente consegue isso, perfeito. Só que às vezes não, né? Às vezes nós ficamos teimando com a maneira dizer, mas é assim, porque não sei o quê, porque o Chico falou, porque não sei o que falou, e aí a pessoa não está aí. E ele disse bem, deixa bem claro, eu concordo com isso. Sempre tem uma pontinha ali, uma questãozinha ali que está aberta ali para nós pegarmos. E quando encontramos aquilo ali, é perfeito. Aí a pessoa fala, é por ali. Aí vai indo, puxando o novelo, como se diz ditado. Né? Aí a pessoa vai pegando interesse e vai melhorando, colocando. Eu acho que isso realmente falta para nós, do movimento espírita, porque às vezes parece que nós fazemos palestras, muitas vezes eu percebo no YouTube, palestras bacanas, mas feita para espírita. Ué, é verdade, é feita para espírita. E nós não temos que fazer palestra para espírita, para mediano, tem que fazer palestra porque o povo sinta, né, aqueles que necessitam. Eu vejo que... Mas eu também percebo isso, que aí você está sempre no mesmo círculo, né, de pessoas. Parece que nós estamos querendo... falando para nós, pô, peraí, nós temos que começar a falar, nós temos que chegar no patamar nosso já, chegando assim, que nós temos que elaborar palestras ou reuniões, ou seja lá o que for, ou encontros, onde que nós possamos alcançar as pessoas não espíritas. Pois é, porque você até comentou, não é que é fazer prosélitos, é que também essa foi uma palavra que foi deturpada, porque acham que fazer prosélito é assim, obrigar a pessoa a fazer aquilo. Não é isso. Mas fazer prosélito no sentido de compreender, né? Abrir a cabeça para compreender como são as coisas, na verdade. Né? Porque, como o Lelo comentou, outras religiões chegam até um certo ponto e podem dizer, não, mas aqui é o dogma, né? Não vai para frente porque é assim que foi dito e acabou-se. Né? Mas não tem lógica, não explica, né? O próprio Kardec traz sempre isso, né? Como que explica certas coisas, né? Crianças que morrem em tenra idade, uma série de coisas, né? As diferenças sociais e financeiras, etc, né? Então, só o espiritismo tem explicações para essas questões, né? Então, não é que você vai obrigar a pessoa a frequentar a casa espírita ou isso, aquilo, não, mas você... porque Jesus mesmo falou, ide e pregai. Jesus não fez nenhuma religião, não tinha, né? Ia pregar, é justamente essa nova forma de ver a vida, de compreender por que nós estamos no mundo, etc, né? Então, eu acho que é uma obrigação nossa, sim, divulgar essas verdades, né? E eu acredito assim, que nós estamos falando aqui agora, nós não seguimos Kardec, porque se nós olharmos a maneira que Kardec colocou a obra numa época que não existia a doutrina espírita, que foi codificada por ele, que existia o espiritismo, mas não existia essa codificação, como é que ele utilizou a metodologia dele? Perguntas e respostas. Olha só, né? E às vezes nós esquecemos disso, que é a parte que nós falamos sempre aqui da filosofia, né? De começar a criar, às vezes nós fazendo mais perguntas, facilita até a compreensão da pessoa, porque as perguntas, você pergunta e responde, que nem o Kardec fazia, ele fazia pergunta para a própria colocação dele, ele fazia um questionamento e ia respondendo. Sim, Sócrates já usava esse método, né? Porque aí é a maneira mais fácil, porque você está chegando no nível da pessoa. Aí a pessoa fica pensativa. Você está pensando assim, assim. Então, reflita um pouco dessa maneira, faça isso. Só que nós não queremos fazer um discurso. Se você joga um monte de informação, que porcentagem a pessoa vai absorver? É muito conteúdo e ela fica perdida. Agora, se você faz pergunta, ela vai raciocinar e vai daí ter um outro questionamento, né? E aí você vai seguindo aquela rota, né? No tempo da pessoa, né? Eu mesmo, por exemplo, eu já não suporto mais ficar assistindo palestras de 2 horas. Olha, e você já vem vindo, já um conceito assim, 2 horas, putz, vai ficando meio cansativo, e o que você aprendeu de tudo aquilo? Você espreme tudo aquilo lá e não consegue nada.
de repente, uma maneira de um bate-papo, de uma maneira diferente, sei lá, numa roda, de uma maneira diferente, você consegue melhores resultados do que fazendo isso. Não sei, é a questão da gente ter que refletir, pensar um pouquinho na metodologia de Kardec, né? De como Kardec utilizava isso para alcançar um povo. Ele alcançou um público, tanto é que está aí até hoje, né? A maneira que ele colocou, né? Então, tem que ser um pouquinho modificado, que no começo chamava muita atenção, né? Vinha, fazia aquelas palestras, mas a pessoa sai de lá e daí? O Chico já era o quê? Por que o Chico conseguia bastante gente? Porque o Chico ia direto ao povo, né? Conversava pessoalmente junto com as pessoas. Humilde. Sim, as pessoas levavam para ele os problemas que estavam afligindo. Isso. Né? Agora, se faz uma palestra, não abre nem para pergunta e vai embora, você não sabe o que é. Ali tem as pessoas com as mais diferentes problemáticas, né? E aí, aquilo que você falou, o que resolveu para cada uma delas em especial, né? Então, o ideal seria mesmo ter, né, um espaço para poder... verdade que na Casa Espírita existem os grupos de estudo, né? Mas esse público que ainda não veio, né? Ele precisa... Porque aí ele olha tantos tipos de palestra, nem todas vão servir para ele, né? Mas algumas são, assim, muito avançadas, ele não vai compreender quase nada, né? Então, é complicado mesmo. É cansativo, né? Muito cansativo, às vezes. Uma pessoa que está com um problema emocional, tudo fica assim, uma palestra longa. Muitas vezes, já foi falado isso, já hoje, que palestras menores, de 15 minutos, 30 minutos, tem mais efeito de aprendizado do que essas longas palestras, onde você colocar uma ideia mais clara, né? Isso o próprio Haroldo fez um projeto assim, outros fizeram um projeto assim, que é mais resultado você fazer esse tipo de... Sim, que seria assim, por exemplo, você pegar uma pergunta e falar sobre aquilo, né? Então, um questionamento só. E aí você esmiuçar aquilo. Pronto, fechou, acabou o vídeo. Aí tem outro tema que você vai fazer, né? Tipo assim, uma pergunta comum que as pessoas fazem. É aí como que a doutrina explica isso, né? Não cansa muito, né? Porque senão você fica falando com palavras difíceis, vai, roda, e roda, e vai, roda. E a pessoa tá lá, depois terminou, o que você entendeu disso? Nada. Dizem, foi uma palestra linda, o que você aprendeu? O que ele falou? Não me lembro. Geralmente é assim. Porque o próprio estágio que nós estamos agora na humanidade, no nosso aqui, tá disso aí, né? Não tá, as coisas não tá mais para essas questões de ficar ali, né? O tempo ficou muito precioso, né? E retomando ali aquela questão ali que ele fala, né, que todo mundo tem uma brecha, né, para que se fale sobre, não vou dizer sobre o espiritismo, mas sobre a questão da caridade da pessoa, né, ter essa compreensão. Eu me lembro de hoje eu ainda estava assistindo uma série, eu gosto dessas séries de tecnologia e tal, e eu assisto uma série de um físico, né, e aí a mãe dele é muito religiosa e a mãe dele estava meio que descrente em Deus, né? E ele, como ele é um físico, né, ele não acredita em Deus, pessoa, assim, espírito, personificação, né? E aí ele foi tentar convencer a mãe dela, assim, tipo, convencer a mãe dele pelo fato dela estar triste, ter desacreditado em Deus. Aí ele começa a falar assim, você sabia que a gravidade que atua na Terra, se ela fosse 1% diferente, ela não permitiria vida na Terra? Aí ela, agora você vai querer trazer ciência dele? Não, eu estou querendo provar para você que é impossível uma coisa dessa acontecer de forma aleatória, né? Que se a distância, não sei daqui para não sei aonde, se fosse diferente, também não teria vida. Até o Divaldo também tem uma palestra que ele fala exatamente isso, né? Que se fosse 5.000 quilômetros, se a Lua fosse 5, sei lá quantos quilômetros, 50 quilômetros, 5.000 quilômetros mais longe, não teria vida na Terra. Se o Sol tivesse 50.000 quilômetros mais perto, não teria vida na Terra, né? Então aí você parte daquele ponto que diz assim, peraí, o Deus que eu falo Deus, você pode chamar de energia, você pode chamar de qualquer outra coisa, mas que existe uma inteligência, né, acima da nossa para organizar tudo isso aqui, né? Porque senão não estaria organizado. E às vezes as pessoas que são bem incrédulas, né? Normalmente, quando você fala incrédula, ele não é incrédulo na ciência, ele é incrédulo na religião. Né?
As pessoas gostam de ser incrédula na religião, não em outras coisas. Mas as pessoas são inteligentes, só que ela não quer acreditar no Deus como é pregado. E aí, quando você faz essa analogia, né, de que é uma inteligência, é uma força, é alguma coisa assim, eu acho que é a melhor das brechas que você tem para conseguir introduzir uma questão assim espiritual mais elevada do que só a parte de que aquilo ali era um acaso. Esse ponto que você colocou, eu costumo, e até hoje estava atendendo uma pessoa através do magnetismo, e a gente percebe assim que as pessoas têm a visão de Deus, muitas vezes assim, com esse Deus é um ser, né? Um ser presente ali, um velhinho, sei lá, tá ali presente ali, que castiga, que favorece, que perdoa. Aí até a pessoa até me agradeceu depois, porque quando eu falei assim, olha, vamos pensar na presença divina de Deus aqui agora, mas não como um ser, mas como a inteligência suprema, causa primária de tudo e todos. E ele está presente aqui, não fisicamente, pessoalmente, mas através das suas leis. Ele está presente porque existe a lei, que nem você falou. Aí a pessoa começa a pensar diferente, daí não vê Deus, né? Porque ele está presente em tudo, em todos. É através das suas leis que rege todo o universo. E aí vem Jesus. O que Jesus veio com o objetivo? De nos trazer, vamos dizer assim, mostrar novamente para nós as leis divinas, através do Evangelho, que é o caminho para nós seguir, para nós compreendermos a lei divina. E compreendermos assim, relembrarmos, porque ela está gravada na nossa consciência. Aí a pessoa começa a pensar um pouquinho diferente, porque senão fica pensando Deus, pegado por algumas religiões, que é aquele Deus que castiga, né? Deus que Sim, mas agora eu penso que a tecnologia também fez com que a gente compreendesse melhor isso, né? Porque através do fluido cósmico universal que Deus criou, ele está em contato com todos os seres do universo inteiro. Porque, a lei, só a lei. Então, ali ele consegue captar, como você, pelo WhatsApp ali, pela internet, você pode conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Imagine Deus no fluido cósmico universal que permeia tudo, ele vai saber sobre tudo, porque ele tem informação direta. Né? Sim, mas o que rege tudo isso não é ele que vai julgar ou desjulgar. Existem leis que são soberanamente justas e boas e adequadas para todo mundo. É como o rei, que tem a lei lá, o rei não está presente, mas o que foi o julgamento foi de acordo com a lei que ele colocou lá. Quer dizer, ele não está presente. É uma lei perfeita e por isso é imutável, não precisa mudar, né? A lei, porque foi feita perfeita já. E nós não compreendemos. Então ele está presente, mas a presença dele não é assim fisicamente está aqui. Porque existem leis que regem que está aí, né? Não tem como mudar, como você falou. Então, é uma inteligência. Tem que pensar assim, senão você fica maluco, senão você fica ateu mesmo. Você começar a pensar naquele Deus castiga, ou premia, né? Deus, dai para mim. Pô, peraí. Sim, e depois não entende todo esse processo. E aí eu acho que uma parte importante, né, uma base da doutrina que faz a gente entender é a reencarnação. Aí não explica as coisas. Poxa, então esse Deus é cruel. Porque É injusto. É injusto, é cruel, porque como que me faz sofrer, ou faz meu filho sofrer, nasceu, não fez nada e está sofrendo horrores. Né? Então, é a falta de conhecimento, e é isso que a gente pode levar, esse conhecimento, para que as pessoas vão meditando e vão compreendendo. Né? Aí é a brecha que nós temos para explicar as encarnações. Né? Porque daí se a pessoa fala assim, poxa, não, mas aí se nós compreendemos, você está compreendendo porque você está vendo só aqui agora. Mas se você voltar, como nós temos várias passagens no mundo terreno, agora você não está sendo castigado, você está sofrendo a consequência de uma teimosia. Pronto. Aí Deus passa a ser justo, é a única forma, aliás. A única forma, não tem outro caminho. Muito bem, Pereira. Bacana, né, gente? É sempre importante nós fazermos essas reflexões. Aqui, nosso objetivo aqui não é trazer a palavra final de nada que nós colocamos, apenas nós colocamos algumas ideias de acordo com os nossos conhecimentos. Podemos estar errados, e se sim assim tivermos errado, corrigiremos, não teremos problema nenhum de modificar as nossas ideias, mas desde que seja sobre fatos que possam trazer novas compreensões desses assuntos por nós discutidos. O nosso objetivo aqui é trazer essas reflexões, esses conhecimentos fundamentadas na doutrina espírita. Então vamos, nesses instantes, com essa nova, vamos dizer assim, reflexão sobre o Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo e tudo. Assim ele está presente agora aqui conosco.
através de Jesus, nosso mestre, que nos deu o Evangelho, que nos orienta, nos guia no nosso processo evolutivo. E como estudamos hoje, as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, mas elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser afloradas. E como o próprio texto também nos colocou, sempre nós vamos deixando, sempre tem uma pontinha do novelo. E esses amigos espirituais nos alcançam, assim como nós alcançamos aqueles outros menos esclarecidos ainda. E assim vamos evoluindo. Os mais evoluídos, moralmente falando, ajudam-nos e nós ajudamos aqueles que também estão num patamar mais abaixo de nós. E assim vai se formando essa corrente. Muitas vezes a gente sente que parece que essas questões estão fora de controle, mas confiamos. Jesus, nosso mestre, nosso guia, está no timão terrestre. Às vezes, os turbilhões, parece que tudo está fugindo do controle. Não. Confiemos, continuemos pregando, orientando, guiando nossos irmãos menos esclarecidos para que a nossa orbe, a nossa nau terrena, possa novamente navegar em mares mais calmos, tendo como visão o fluido cósmico universal, o universo como um todo. Por isso agradecemos a todos esses amigos espirituais que estão sempre conosco, nos orientando, nos guiando, nos puxando as orelhas muitas vezes, às vezes nos permitindo que nós tropeçamos, que nós caímos, para que possamos nos despertar. Mas o que temos que ter sempre em mente, que não importa quantas vezes caímos, mas sim a rapidez que possamos se levantar, chacoalhar a poeira e prosseguir, evoluindo sempre. Obrigado, amigos, por tudo. Mais uma vez, obrigado, Jesus, obrigado, Deus, por nos permitirmos estar aqui presente, estudando um pouco essa doutrina tão reveladora, tão orientadora. E que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana para mais um estudo dessa obra de muita importância para o nosso conhecimento. Que assim seja.